tarde, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui em Gênesis 9, né? A epígrafe diz o pacto que Deus fez com Noé, né? Mas eu quero meditar, na verdade, no versículo 20. Diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e bebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos. Fora, então, tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Percebam? E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Perceberam aqui, amados? Que primeiro, no capítulo 9, né? Começa dizendo: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Perceberam? Abençoou a Noé e a seus filhos. Percebemos aqui, amados, que no versículo 20, né? Como eu li agora há pouco, diz que Noé começou a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Era comum na época, né, as pessoas plantarem várias coisas, mas o vinho, ou a uva, né, propriamente dita, a uva era a principal, por ser um fruto, né, algo assim de fácil para consumir, vamos dizer assim, né, algo que poderia ser colhido e feito várias coisas. O seu suco, né, era muito bom para a saúde. Na verdade era essa, o seu suco. Mas aqui diz que: E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Pode ser que por questões do tempo das chuvaradas, que, né, todos sabemos que o dilúvio houve ali um pouco antes, esse suco fermentou-se muito rapidamente. E nessa fermentação gerou, logicamente, uma graduação alcoólica mais alta do próprio suco. O suco da uva, né? E ele acabou por exagerando. E o texto nos diz que ele ficou, né, nu, né, descobriu-se no meio de sua tenda. Vale lembrar, amados, que ele tinha aproximadamente 600 anos, até um pouco mais de 600 anos. Né? A idade era bem alta ali. Já não tinha, vamos dizer assim, aquela força corporal para exagerar desse suco, por assim dizer. Mas quando descobriu-se, o seu filho, Cã, poderia sim, ao vê-lo, virar o seu rosto rapidamente. Mas o texto nos diz que fez saber a ambos seus irmãos fora. Se parafrasearmos, vamos ver que, quem sabe, ele foi dizendo: Olha lá, tipo nosso pai, né? Um idoso dessa maneira, que vergonha, quem sabe zombou, porque... E soube o seu filho, do que seu filho menor fizera, no 24. Quem sabe os irmãos disseram: Ó, Cã falou isso do pai. Né? Estou parafraseando ali, né? Dá a entender isso. E ele fica irado e abençoa, não abençoa, né? Os filhos que eram abençoados. Mas amaldiçoou a descendência. Percebem que não foi Cã, mas a descendência dele, Canaã, que foi amaldiçoada. Tá. Mas o erro está, eu vejo assim dessa forma, em que Noé poderia ter vigiado, mas não vigiou, né?
E infelizmente em sua ira, porque se formos ver, amados, naquela época, lógico, era muito grave você zombar de seu pai, né? O representante da família é muito grave. No dia de hoje também é grave, mas naquele tempo a gravidade era severa. Podemos entender, entre aspas, aqui, entre aspas, a ira de Noé ao fazer isso, amaldiçoando a descendência de seu filho, né? Tá. Mas mesmo assim, não está certo. Na minha maneira de ver, isso é errado. Tá, pois bem. Os seus filhos, vejam que eles foram de costas para não ver, respeitaram, né? Não quiseram ver do seu pai. Cão também poderia ter feito dessa forma, mas não quis fazer. Ele fez diferente, houve uma consequência. Mas a pergunta tá, se Deus sabe todas as coisas, por que Deus permitiu que ele plantasse a vinha? Se Deus saberia que ele ia beber, ficar embriagado, né, do suco fermentado ali, né, e acontecer essa tragédia, por assim dizer. Amados, se imaginaram se Deus, que sabe todas as coisas, interferisse em todos os passos que dessemos, em tudo que fizéssemos hoje, que amanhã poderia ser ruim. Vejam que ele plantou uma vinha, né? Plantou os pés de uvas para produzir o fruto, e não o vinho, mas o fruto. Então Deus permitiu que ele plantasse a vinha. Daí o que ele ia fazer depois disso, como ele fez, né, em beber doce, mesmo Deus sabendo, isso foi o ato que ele quis fazer. Então vejam que Deus permite a nossa caminhada, sabendo que lá na frente, às vezes, o nosso ato de agora, às vezes, pode não ser bom, mas ele permite para fazer uma escolha. Não, isso eu não vou fazer. Infelizmente alguns têm feito más escolhas, mas alguns não. Poderia, não é dizer, não, vou me cuidar, porque, né, vai que, mas não fez isso. Quero dizer pra você que às vezes há pessoas que arrumam como desculpa, né? Claro que a Bíblia não vai falar que é proibido a bebida, mas a Bíblia diz, os beberrões não herdarão o rei dos céus, a Bíblia diz. Não é verdade? Então não posso lhe dizer que você está proibido de beber, mas você não entrará no céu se você for um beberrão. Alguns dizem eu me controlo, eu sei me controlar. Alguns dizem, eu posso ficar tantos dias tranquilo, mas haverá um momento em que você será controlado. Eu digo isso porque muitos que eu conheço, até alguns amigos, começaram dessa forma, achando que tinham controle, e hoje são controlados. Alguns com famílias destruídas, empregos perdidos por causa daquilo que parecia ser um controle. Então veja que Deus permite algumas coisas em minha vida e a tua vida, sabendo que lá na frente podemos, infelizmente, ter que fazer uma escolha. Então faça a escolha de não errar. Mas se você errar, há um Deus que pode. Porque a Bíblia também nos fala que ele era apregoeiro da justiça, a Bíblia nos diz. Não é? Apregoeiro da justiça. Então, você não vai ver em outro texto, nenhum dizendo, usando a passagem dele como um erro. Não é embebedeu-se e tal. Não vai achar algum texto sendo apontado como um erro, um exemplo de erro, não. Então vejam que tem esse detalhe. Você não vai ver outro texto dizendo sobre isso. O texto se encontra ali, apenas, né? Mas tem uma passagem aqui em 1 Timóteo 5, versículo 23, diz assim, ó: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Há pessoas que usam essa passagem como desculpa para beber o vinho. Amados, se for estudar, naquele tempo as águas, naquele local também ali, foi dito a Timóteo para ter esse cuidado também. Com certeza tinha algumas enfermidades estomacais. E o suco da uva era misturado, né, na água para regular o alcali e algumas outras substâncias, para que a água ficasse mais pura.
Porque o alcalino, né? Para algumas pessoas ele é bom para o sistema digestivo. Para algumas pessoas ele não é bom. Porque há pessoas que reagem de forma diferente. Então, para regular o pH da água, porque o pH da água ela é alterado por causa disso. Quando alguma outra substância está alterada além dele, o pH, né, ou seja, a claridade da água, o alcalino demais, o pH, a acidez da água aumenta, não sendo bom. Então, esse pouco de vinho ou suco da uva que era misturado é para regular a água, para deixar ela mais pura. Então, você que usa essa passagem como desculpa, não adianta. Ela não serve como desculpa para beber um pouquinho, um cálicezinho, que é bom para o estômago. É bom para o estômago o suco da uva. Então, e não o vinho propriamente dito, né? Não estou aqui criticando por causa que você gosta, mas a Bíblia nunca vai te amparar. Esta é a verdade, né? Porque é o suco da uva. Amém? Então podemos perceber, amados, que Deus permite algumas coisas para que você faça uma escolha lá na frente. Não use desculpas para nada. Apenas faça uma escolha. Eu farei ou não farei? Simples assim. Que Deus algumas vezes nos permite algumas coisas para que possamos aprender a caminhar com nossos próprios pés para fazer a sua obra. Para que lá na frente alguém venha dizer, não, você está assim, você fez isso, você ganhou isso, você é aquilo, porque Deus sempre te amparou. Deus permite algumas coisas para que possamos dar a glória a Ele sempre, mas para mostrar que temos capacidade de fazer muitas coisas no nome dEle. Muitas coisas. Aprendermos com nossos erros. Esta é a verdade. Em nome de Jesus, que você possa ser abençoado nesse momento. Para a honra e glória de essa pessoa que está assistindo, Senhor. Abençoa a sua vida, o seu lar. Sabemos que há permissões do Senhor para todas as coisas, para aprendermos. Para que em nome de Jesus todo o mal caia por terra. Para que em nome de Jesus desculpas que muitas vezes as pessoas inventam para fazer aquilo que não te agrada, Senhor, caiam por terra agora em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui nesse local, no monte, para te adorar e te exaltar, Senhor. Em nome de Jesus, alcança as vidas, para que portas sejam abertas em teu santo nome, ó Deus. Para que teu nome seja adorado, exaltado, Senhor. E para que as nações saibam que só o Senhor é Deus, em meio a tantas provações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, Jesus.